Irmãos, abra sua Bíblia em Apocalipse. Apocalipse. Capítulo 18. Eu não sei se você lembra, né, ou quem estava aí lembra, mas umas 3 semanas atrás, numa quarta-feira, eu comecei a pregar em Efésios sobre as riquezas, ou as nossas riquezas em Cristo Jesus. Então preguei numa quarta, no domingo de manhã e no domingo de noite, sobre as nossas riquezas em Cristo. E domingo passado, nós falamos sobre os novos céus e a nova terra. Quem estava aí lembra, novos céus e nova terra. O que são os novos céus e essa nova terra onde nós vamos habitar? O que entra e o que não entra, né? Quem entra e quem não entra. O que tem lá e o que não tem. E a gente viu essa glória do Senhor revelada nos novos céus e na nova terra, né? A Jerusalém celestial descendo do céu, que é a igreja de Cristo. E que nós vamos habitar nesse lugar chamado novos céus e nova terra. Não são 2 lugares, é um lugar só chamado novos céus e nova terra, onde Deus estará conosco, sua igreja, a Jerusalém celestial. Isso a gente viu semana passada. Hoje de manhã, quem estava aqui, nós vimos a respeito da Babilônia e a queda da Babilônia. Ou o caráter da Babilônia. Qual é o caráter, a natureza dessa Babilônia, essa meretriz, e a natureza, o caráter e a associação entre a Babilônia e a besta, como eles caminham juntos e como a própria besta vai ser aquele que vai destruir a Babilônia, a meretriz. A besta, Deus confundindo, como no Antigo Testamento fazia, como fez lá na batalha de Gideão, confundindo os próprios inimigos e os próprios inimigos se matando. Então a besta destrói a Babilônia. E a vitória do Cordeiro, pela sua obra e pelo seu sacrifício. E hoje eu quero agora à noite continuar, finalizar essa meditação em que começou com as riquezas. E o que tem a ver as riquezas de Efésio com o Apocalipse? Porque quando a gente chega na Babilônia, a gente vê, e vimos pela manhã, que uma das características dela é o quê? A sua riqueza. Mas não são as riquezas de Cristo. As riquezas do seu comércio, da sua prostituição, da sua sedução. Enquanto que nós nos alegramos nas riquezas de Cristo, aquelas que são espirituais nas regiões celestiais. A Babilônia oferece riquezas também. Oferece prazeres, oferece muitas coisas e muitas seduções, mas são as seduções que destroem, que matam e que roubam, porque são as seduções do inferno. E o diabo, a única coisa que ele faz é roubar, matar e destruir. Ele veio para esse fim, né? E é isso e assim que ele age. E hoje vamos ler Apocalipse 18, que fala ainda da Babilônia, e nós vamos ver que há 4 vozes que aparecem aí. João vê 4 vozes. E eu quero pensar a respeito dessas vozes. Que vozes são essas que estão sendo declaradas nesse momento a respeito da queda ainda da Babilônia? Apocalipse 18, a partir do verso 1. Depois disso, vi outro anjo que descia do céu. Tinha grande autoridade, e a terra foi iluminada por seu esplendor. E ele bradou com voz poderosa: caiu a grande Babilônia. Ela se tornou habitação de demônios e antro de todo espírito imundo, antro de toda ave impura e detestável. Pois todas as nações beberam do vinho da fúria da sua prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela, à custa do seu luxo excessivo. Os negociantes da terra se enriqueceram. Então vi outra voz do céu que dizia: saiam dela, vocês, povo meu, para que vocês não participem dos seus pecados, para que as pragas que vão cair sobre ela não os atinjam.
pois os pecados da Babilônia acumularam-se até o céu, e Deus se lembrou dos seus crimes. Retribuam-lhe na mesma moeda, paguem-lhe em dobro pelo que fez, misturem para ela uma porção dupla do seu próprio cálice. Façam-lhe sofrer tanto tormento e tanta aflição como a glória e o luxo a que ela se entregou. Em seu coração ela se vangloriava: estou sentada como rainha, não sou viúva e jamais terei tristeza. Por isso, num só dia as suas pragas a alcançarão: morte, tristeza e fome, e o fogo a consumirá, pois poderoso é o Senhor Deus que a julga. Quando os reis da terra que se prostituíram com ela e participaram do seu luxo virem a fumaça do seu incêndio, chorarão e se lamentarão por ela. Amedrontados por causa do tormento dela, ficarão de longe e gritarão: ai, a grande cidade, Babilônia, cidade poderosa, em apenas 1 hora chegou a sua condenação. Os negociantes da terra chorarão e se lamentarão por causa dela, porque ninguém mais compra a sua mercadoria. Artigos como ouro, prata, pedras preciosas e pérolas, linho fino, púrpura, seda e tecido vermelho, todo tipo de madeira de cedro e peças de marfim, madeira preciosa, bronze, ferro e mármore, canela e outras especiarias, incenso, mirra e perfumes, vinho e azeite de oliva, farinha fina e trigo, bois e ovelhas, cavalos e carruagens, e corpos e almas de seres humanos. Eles dirão: foram-se as frutas que tanto lhe apeteciam. Todas as suas riquezas e todo o seu esplendor se desvaneceram. Nunca mais serão recuperados. Os negociantes dessas coisas que enriqueceram à custa dela ficarão de longe, amedrontados com o tormento dela, e chorarão e se lamentarão, gritando: ai, a grande cidade, vestida de linho fino e de roupas de púrpura e de vestes vermelhas, adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Em apenas 1 hora, tamanha riqueza foi arruinada. Todos os pilotos, todos os passageiros e marinheiros dos navios e todos os que ganham a vida no mar ficarão de longe. Ao verem a fumaça do incêndio dela, exclamarão: que outra cidade jamais se igualou a essa grande cidade? Lançarão pó sobre a cabeça e, lamentando-se e chorando, gritarão: ai, a grande cidade! Graças à sua riqueza, nela prosperaram todos os que tinham navios no mar. Em apenas 1 hora ela ficou em ruínas. Celebre o que se deu com ela, ó céus. Celebrem, ó santos, apóstolos e profetas. Deus a julgou, retribuindo-lhe o que ela fez a vocês. Então um anjo poderoso levantou uma pedra do tamanho de uma grande pedra de moinho, lançou-a ao mar e disse: com igual violência será lançada por terra a grande cidade da Babilônia, para nunca mais ser encontrada. Nunca mais se ouvirá em seu meio o som de arpistas, dos músicos, dos flautistas e dos tocadores de trombeta. Nunca mais se achará dentro de seus muros artífice algum de qualquer profissão. Nunca mais se ouvirá em seu meio o ruído de pedras de moinho. Nunca mais brilhará dentro de seus muros a luz da candeia. Nunca mais se ouvirá a voz do noivo e da noiva. Seus mercadores eram os grandes do mundo. Todas as nações foram seduzidas por suas feitiçarias. Nela foi encontrado sangue de profetas e de santos, e de todos os que foram assassinados na terra. Amém. Que o Senhor nos abençoe com sua palavra. Amém. Irmãos, assim como de manhã eu lembrei, mais uma vez eu quero lembrar, não é uma aula de EBD. Então tem muitas figuras, tem uma série de coisas aí, de termos e de figuras usadas, que é impossível eu tratar delas uma a uma. Então a gente vai ver e vai falar a respeito de um pano de fundo, daquilo que é essencial para o entendimento do todo que está acontecendo. Porque há muitas figuras ali acontecendo, e como lemos no início, Apocalipse, ele não fala apenas das coisas que hão de vir. Se você lembra do texto que nós lemos no início, diz:
Que Jesus, ao falar para João, diz: escreva, né, no livro as coisas que estão acontecendo e que vão acontecer e que vão suceder estas que vão acontecer. Então, algumas coisas estavam acontecendo já desde a época de João. Muitas referências, ele está falando de Roma, ele está falando daquela realidade ali. E muitas outras vão se sobrepondo àquela realidade, como de manhã a gente viu. Então a Babilônia não é um lugar apenas, assim como foi já um dia, né? A Babilônia começa a sua história lá em Babel, a Torre de Babel. Até que um dia ela se torna uma cidade, um reino, um império babilônico. Mas ela sempre teve representantes. E a Babilônia, dentro daquilo que de manhã a gente viu aí no capítulo 17, como a figura da grande meretriz, que é a mesma figura, Babilônia e grande meretriz, ela é a falsa igreja. Ela é a sinagoga de Satanás, que está no meio da igreja. Não está fora da igreja. Ela não é uma instituição fora, ela é uma instituição dentro. É a sinagoga de Satanás que está no meio de nós, como o próprio João diz a respeito do anticristo na sua carta. É o contraste com a noiva do Cordeiro, a igreja verdadeira. Então são figuras que se sobrepõem. Mas aqui a ênfase é sobre a cidade da Babilônia, que da mesma forma agora ela é representada como essa cidade do mundo que se opõe a Deus. O contraponto, o contraste com a Jerusalém celestial. Lembra, nós vimos a Jerusalém celestial, é a figura da igreja. E então, essa cidade do mundo é aquilo que combate a igreja, mas de certa forma também se une a uma doutrina que aparenta ser igreja. Isso a gente viu de manhã. E agora aqui ela vai apresentar-se como essa cidade de comércio que está ligada à besta, que é o governo, que faz parte daquilo que governa, aos chifres que concedem, que é autoridade, concedem autoridade, e então ela passa a reinar e a usufruir essa realidade. E às vezes a gente fica olhando e pensando que isso é algo, né, distante, que vai acontecer. Não, isso é uma realidade que já é presente desde o tempo de João, ela foi presente por todos os anos, e havia seus representantes, e ela é presente na nossa época, no nosso tempo. A realidade do comércio dessa grande meretriz, dessa cidade do mundo, a Babilônia. Ela está aí. E eu fiz a referência de manhã, ou como que uma comparação, porque o diabo imita tudo que Deus faz. Ele é um imitador, um enganador. E assim como nós recebemos o Espírito como um selo, aqueles que são parte da grande meretriz recebem também um selo, uma marca. A gente canta, não canta? A marca da promessa que nós temos, que é o selo do Espírito Santo. Mas aqueles que pertencem à sinagoga de Satanás também têm uma marca. Qual é? Quem está de manhã aí me ajuda. A marca da besta, alguém lembra? A marca da besta, eles têm uma marca. E aí você, não tem problema nenhum, nós não vamos ter nenhuma discussão se você acha que a marca da besta é um sinalzinho mesmo, um chip, sei lá eu, que vão pôr em você. Fica esperto, porque pode ser que ela não apareça externamente, mas ela foi colocada aí como um selo daquilo que você pertence, aonde você está ligado, aquilo que dominou a sua mente e o seu coração, suas ações, as suas mãos, o seu serviço, quem você está servindo. Isso é a marca da besta. Não é um sinal que simplesmente, mas eu era discípulo de Jesus, eu segui, de repente, pôs o chip e me perdi. Isso é uma figura. É o que domina o nosso coração. E aí é muito mais sutil. Cá entre nós, você acha que o diabo é trouxa? Mas se fosse um chip, quem de nós aqui ia pôr um chip aí? Debaixo da pele, na mão esquerda ou na testa? Quem está afim aí? Tem alguém que ia se sujeitar? Ninguém, não. É fácil. Fácil discernir, né? Fácil perceber. Mas quando isso vem sutilmente e alcança a sua mente, você começa a servir e usufruir daquilo que faz parte desse mundo de luxúria, esse mundo que é a habitação de demônios, e você começa então a doutrina de Cristo sair, a doutrina do mundo entrar
dentro da sua vida, e aquilo a gente acha que é possível caminhar no meio das duas, mas não é. Então, fique atento, que você às vezes está com medo do chip, mas a marca está vindo assim, para te carimbar, e você está com o peito aberto esperando. E com a mente escancarada, recebendo tudo que é informação que vai te desviar da verdade. Não vai marcar aqueles que pertencem a Cristo, porque a palavra diz que isso é impossível que aconteça. Porque aqueles que verdadeiramente são de Cristo e foram selados com o Espírito, a palavra de Deus diz que, olha, se fosse possível, até estes seriam enganados. Mas não é possível. Então pensa no tamanho da mentira e do engano. Porque até nós que cremos, ou aqueles que creem verdadeiramente e têm o selo do Espírito, é algo tão violentamente mentiroso e enganoso, que se nós não tivéssemos o discernimento, nós embarcaríamos. Mas não vamos. Mas vamos para as vozes que aparecem aí nesse texto a respeito da Babilônia e da sua queda. E a primeira voz que a gente vê aí, eu chamei de a voz da condenação. É a voz que clama a respeito, e declara essa condenação da Babilônia. No verso 1 a 3 aí do capítulo 18. João diz o que ele viu e ouviu. Diz assim: depois disso vi outro anjo que descia do céu, tinha grande autoridade, e a terra foi iluminada por seu esplendor. E ele bradou em voz poderosa: caiu a grande Babilônia, ela se tornou habitação de demônios e antro de todo espírito imundo, antro de toda ave impura e detestável. Então, o que a voz clamou? A condenação, a queda, ela caiu, ela tornou-se esse antro, habitação de demônios, de impureza. Ela foi condenada, ela agora está sob julgamento de Deus e a condenação de Deus. É um fato consumado isso na mente de Deus, assim como a nossa glorificação pela fé é algo consumado, a queda da Babilônia também é algo consumado e definido no coração de Deus, que vai encontrar o seu tempo na história, mas está realizado. E a queda aqui não é uma cidade ou um reino caindo, mas são os poderes desse mundo sendo destruídos. Ela não é apenas uma Babilônia como uma cidade escatológica, mas é esse sistema religioso, econômico e político sem Deus e anti-Deus, que vai ser desmascarado, e vai cair e vai receber condenação. Ela se torna morada, diz o texto, de demônios. Assim como a cidade celestial, ela é morada dos filhos de Deus, a Babilônia torna-se morada de demônios. Então, sempre a comparação. Ela e ali há aves impuras, esse é um símbolo de demônios. Mateus, o próprio Senhor Jesus usa essa figura. Essa prostituta que contrasta a noiva. Agora a cidade contrasta a Jerusalém celestial. Isso significa... isso que nós lemos, que ela será totalmente destituída de Deus, da sua palavra e do seu povo. Não há nada de Deus que permaneça nesse lugar espiritual chamado Babilônia. Nada permanecerá lá. É o sistema que poluiu o mundo e fez com que as pessoas adorassem a si mesmos, que adorassem os prazeres e adorassem o dinheiro. E o dinheiro é um Deus, há um demônio por detrás. E as pessoas estão, e se a gente olhar para a realidade que nos cerca, a gente vai ver essa realidade das pessoas tornando-se mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus. Nós cantamos hoje, meu amado é o mais belo. E para quem não pegou ainda a referência dessa música, ela não é uma expressão romântica que um autor escreveu para a música. Ela é a citação de provérbio, de Cântico dos Cânticos, de Salomão, né? Ou melhor, da noiva, da Sulamita, falando para Salomão, mas é Salomão quem registra, falando de Salomão, e esse é a referência da relação entre Cristo
e a igreja. Então essa é a expressão daquilo que nós cantamos hoje. Nosso amado. Mas as pessoas, os homens, têm tornado-se amantes de si mesmo e dos prazeres e rejeitado o amor do Senhor que nós cantamos hoje. O amor desse Cristo que se abaixa para falar com seu discípulo, com seu servo e com seu amigo João. Porque ele mesmo disse que não chamava mais de servos, mas de amigos. Foi Jesus quem disse isso. E esse é o Jesus que nós, muitas vezes, os olhos veem, mas quantas vezes os prazeres também têm nos seduzido e a gente precisa cuidar e colocar os nossos olhos em Cristo, porque estes prazeres não podem satisfazer o coração humano e continuam não satisfazendo. A gente olha para a nossa cidade como um exemplo disso. A nossa cidade é uma cidade de muitas riquezas, é uma cidade de muitos prazeres, de muitas opções de lazer, de distrações, de coisas que a gente pode fazer e a gente pode usufruir com entendimento, sabedoria de muitos deles. Mas há muitos lugares na nossa cidade onde também se lança-se ao prazer daquilo que destrói, aos vícios, às prostituições e por aí vai. Mas o que a gente sabe, não se divulga, mas a gente sabe que acontece muito aqui em Balneário Camboriú? Suicídio. Nunca os prazeres oferecidos pela Babilônia vão preencher o coração do homem. E no dia em que esse sistema entrar em colapso e cair, as pessoas ficarão completamente desoladas. E às vezes nós pensamos que isso vai levar muito tempo para acontecer. Que vai ser uma sucessão de eventos e coisas. Irmão, o mundo econômico hoje, se o cara dá uma errada lá do outro lado do mundo, a gente sofre aqui, não sofre? Aonde está a guerra? Você estourou alguma bomba perto da sua casa? Estourou alguma bomba aqui no Brasil? Mas a guerra lá do outro lado do mundo faz o que com a nossa economia aqui? Desestrutura tudo. Então, quando o texto fala, olha, num dia, um único dia, vai cair tudo, vai desmoronar tudo, vai tudo colapsar. Gente, isso hoje é a coisa mais evidente do mundo. Num dia o mundo pode entrar num colapso completo econômico. Não precisa nem ser muito inteligente para entender isso. É possível um completo colapso. E às vezes a gente tem uma interpretação de Apocalipse achando que não, tem muita coisa para acontecer. Preste atenção, as coisas estão diante dos nossos olhos e a qualquer momento ou a qualquer dia essa realidade pode apresentar-se diante de nós. E a gente precisa estar preparado, porque a segunda voz que nós olhamos aí e vemos e que João viu e ouviu é a voz que clama à igreja a estar separada disso tudo. Verso 4. Verso 4 diz assim: então ouvi outra voz do céu que dizia: saiam dela, vocês, povo meu, para que vocês não participem dos seus pecados, para que as pragas que vão cair sobre ela não os atinjam. Ele vai falar do que vai acontecer, os pecados que se acumularam, a gente já leu, mas o que importa para nós aqui agora, nesse momento, é o que diz essa voz que João ouviu dos céus: saia dela, meu povo, sai dela, porque se você estiver no meio dela, vocês estão sendo coniventes e participantes dos mesmos pecados, e vocês vão receber ou vão sentir as mesmas pragas que serão derramadas sobre ela. Então a ordem de Deus para o seu povo, para a sua igreja genuína e verdadeira é: saia dela. Mas como que a gente sai dela, pastor? Se o pastor diz que não é um lugar, não é uma cidade, como é que eu vou sair? Não se envolva com o sistema corrupto e prostituído desse mundo. Como eu não me envolvo, pastor? Não faço negócios. Faça negócio, mas segundo a reta justiça de Deus. Fique atento com o que o mundo te oferece e que tenta torcer aquilo que é certo e correto. Fique atento às tentações e às seduções da tua carne, aquilo que você está dedicando a sua vida. Porque o texto bíblico vai dizer que se nós fôssemos nos apartar do mundo, nós teríamos que ser retirados do mundo.
Mas nós temos que viver no mundo como santos, separados, no meio do mundo. Há acho que é um rap que eu acho tremendo, um rap gospel, se existisse, é um rap muito legal, e ele diz, um dos versos, ele diz assim, né, o nome desse rap é A Graça da Garça. Depois você procura e ouça. A graça da garça, a arte de andar em meio à lama sem sujar as vestes. É isso que o texto bíblico está dizendo para a gente fazer e viver. Nós andamos no meio da lama. E a garça caminha na lama. Mas você já viu uma garça suja? Está sempre brilhando de branco. Isso é o sair da Babilônia. Cuidar com as associações que nós estamos fazendo. Não existe associação entre luz e trevas. Cuidado. Não é possível. A palavra de Deus fala desde o início que luz e trevas não se misturam. Desde o início Deus manda separar. Deus mandou Abraão sair da terra dele, da parentela dele, para servir o Deus vivo, porque ele sabia que a terra e a parentela de Abraão era uma terra de idolatria. Sai. Deus mandou Ló deixar Sodoma e Gomorra antes de destruí-la. Deus falou para Israel sair do Egito. Saia do Egito, Israel, não continue aí, mas o povo estava no deserto e o coração deles estava onde? Ou boa parte deles estava onde? No Egito. Não saíram do Egito, estavam no deserto. Mas o coração no Egito. Onde está o nosso coração? Onde você tem depositado o teu coração, o teu amor, as tuas forças, os teus pensamentos, o teu serviço? Ele está, de fato, servindo ao Senhor, servindo ao mundo e às coisas desse mundo. E a igreja precisa estar separada, se ela é, de fato, igreja. O apóstolo Paulo vai nos dizer isso lá em 2 Coríntios, capítulo 6. Ele começa falando já no verso 14, do jugo desigual. E a gente usa isso muito para casamento, né? Não se põe em julgo desigual, casamento ou sociedade, mas ele está falando dessa separação. Ele diz, não há harmonia entre Cristo e Belial. Não tem como. E no verso 17 ele diz assim, portanto saiam do meio deles e separem-se, diz o Senhor. Não toquem em coisas impuras e eu os receberei. Capítulo 7, verso 1. Amados, visto que temos estas promessas, purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Saiam dela. E o texto ainda vai nos ensinar e nos dizer as razões pelas quais nós devemos sair da Babilônia, né? Por que nós temos que sair? Por que nós não podemos estar lá? Primeiro, como eu já disse, nós nos tornamos cúmplices dos seus pecados. E o cúmplice é tão pecador quanto aquele que comete o ato. Cúmplice. Nós não podemos ser cúmplices, nós precisamos ser o sal, nós precisamos ser a luz desse mundo. Nós somos resgatados do mundo. Nós estamos no mundo, mas não pertencemos ao mundo. Nós somos a luz em meio às trevas, a luz de Cristo em meio às trevas. Também diz para nós não estarmos, para não recebermos os mesmos flagelos, as mesmas pragas. Mas diz também para que a gente saia, para entender quais são os critérios do julgamento de Deus. O verso 7 vai dizer assim, façam-lhe sofrer tanto tormento e tanta aflição, como a glória e o luxo a que ela se entregou. Em seu coração ela se vangloriou. Estou sentada como rainha, não sou viúva e jamais terei tristezas. É interessante porque ele fala de dois pecados específicos, né? A vanglória ou o orgulho, o culto de si mesmo. E muitos têm cultuado a si mesmo dentro das igrejas. Têm buscado nas igrejas um culto para si próprio. E você
Pode procurar em alguns segundos na internet, você vai achar um monte de música, só que a gente fala só de louvor, como se o problema fosse só o louvor. Um monte de música que exalta você e não Deus, que você está no centro, você está sendo exaltado, você que é o cara, você que é o abençoado, você e você, ou eu. E o texto diz que isso é culto de si mesmo, mas nós fazemos isso no nosso dia a dia. Nós cultuamos a nós mesmos. Nós fazemos aquilo que Paulo diz lá em Romanos. Deixaram a adoração de Deus para adorar um ao outro, a si próprio e aos próprios homens, porque é o segundo pecado que o texto diz, é o culto, o prazer, a luxúria, o luxo, aquilo que encanta os nossos olhos, aquilo que traz, né, alguma espécie de vaidade, de deslumbre. E como temos vivido um mundo de deslumbre, de mentira e de engano, porque a gente quer mostrar para os outros, veja, isso é culto de si mesmo. A gente quer mostrar para os outros aquilo que a gente não é. Seja em redes sociais, seja em discursos, seja em investimento, mas a gente quer mostrar uma aparência daquilo que lá dentro a gente não é. E Jesus vai chamar isso de quê? De sepulcro caiado. E a gente tem que sair disso. E o texto também vai dizer que a gente entende com essa voz de separação que o julgamento do Senhor é repentino. Como eu disse, é num dia, de repente, vai colapsar. O julgamento vai vir num juízo repentino. Não vai ter preparação, não vai ter aviso. Já está avisado. Há muito tempo. No mínimo, se a gente for bem tímido há 2000 anos, 2022 anos, no mínimo. Mas se a gente for olhar para as Escrituras como um todo, está avisado bem mais do que 2000 anos. Simplesmente vai acontecer. A terceira voz é a voz de lamentação. Vai haver muito lamento. Não vai ser um dia agradável e bonito. Eu vou ler alguns versos, eu vou só citando, porque são vários, e quando fala do lamento, o texto, então, é bem amplo. Ele começa no verso 19. No verso 9, melhor dizendo. Quando os reis da terra que se prostituíram com ela e participaram do seu luxo, virem a fumaça do seu incêndio, chorarão e se lamentarão por ela. Amedrontados por causa do tormento dela, ficarão de longe e, ó a voz, gritarão. Ai, a grande cidade, Babilônia poderosa. Em apenas 1 hora chegou a sua condenação. 11. Os negociantes da terra chorarão e se lamentarão por causa dela, porque ninguém mais compra suas especiarias. Aí o verso 14. E eles dirão, foram-se as frutas que tanto lhe apeteciam, todas as suas riquezas e todo o seu esplendor se desvaneceram. Os negociantes destas coisas, o 15, que enriqueceram à custa dela, ficarão de longe amedrontados com o tormento dela, e chorarão e se lamentarão, dizendo, ai, a grande cidade vestida de linho fino, de roupas de púrpura e vestes vermelhas, adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Aí vai falar da sua ruína. Verso 18. Ao verem a fumaça do incêndio dela, exclamarão, que outra cidade jamais se igualou a esta grande cidade? Lançarão pó sobre a cabeça e, lamentando-se e chorando, gritarão, ai, a grande cidade. Termina dizendo, agora ela ficou só em ruínas. Que é interessante porque o texto fala dos reis, que os reis se lamentarão, o poder político, o poder de influência vai se lamentar. Fala dos mercadores, o poder financeiro de comércio vai se lamentar, e ele vai listando 30 artigos de luxo de cada categoria. Ele fala de todo o reino mineral, do reino vegetal, do reino animal e do reino humano, do comércio de vidas.
e fala dos marinheiros. E quando fala desses marinheiros, o comércio do prazer, é aquele que leva e que traz, mas é interessante porque fala do piloto, dos passageiros e dos marinheiros. De todos os envolvidos. E então só vai restar lamento e choro. E é onde está o nosso coração. Mas por fim, a última voz, a quarta voz, é a voz da celebração. Você já imaginou o tanto de choro, de gritaria, de desespero? E é literalmente a expressão do português, né? Desespero. Não tem mais esperança. É o fim, é o julgamento. Acabou-se a esperança, perdeu-se a esperança, desespero. Mas aí o texto diz a respeito da igreja, verso 20, do povo de Deus. Celebre o que se deu com ela, ó céus. Celebrem, ó santos, apóstolos e profetas. Deus a julgou, retribuindo-lhe o que ela fez a vocês. E aí vai falar desse anjo que levanta uma grande pedra de moinho e lança ao mar. E disse assim, com essa mesma violência, essa cidade vai ser lançada e nunca mais vai ser encontrada. E aí começa a descrever essa ruína onde não há arpistas, não há músicos, não há flautistas, não há tocador de trombetas, não há mais artífice, não há profissão, ou seja, não há mais comércio, não há mais nada. Acaba-se tudo que era de bom ou de aparência boa, que podia estar ali, é tirado. Não tem mais relacionamento, casamento, porque eles casavam-se e davam-se em casamento. Agora não tem mais a voz de noivo e noiva. Não tem sequer luz. Não tem mais nada. Só resta aflição e lamento. Mas o texto diz que a igreja vai estar como? Celebrando. Celebrando como? Como sádicos. Né? A gente vê, agora nós vamos celebrar, vocês vão tudo morrer, esses perdidos, e a gente vai fazer uma festa. Não, nós vamos estar celebrando a justiça de Cristo. A justiça amorosa do Senhor sendo cumprida. E nós vamos estar celebrando porque vamos olhar e perceber e ver que o Senhor é quem nos arrancou daquela morte. Não porque somos melhores do que qualquer um desses que estão se lamentando, mas porque o Senhor nos fez melhor. Então o Senhor nos arrancou desse mundo de trevas e nos colocou no reino de luz. E vivemos nesse reino. Então nós vamos celebrar. Onde não há mais luz, não há mais música, não há mais amor, não há mais relacionamento, não há mais nada, a igreja de Cristo estará celebrando. Como vitoriosa que é. Esse é o coração do povo de Deus. É assim que o povo de Deus estará naquele dia. E às vezes a gente pensa, o que nós estamos fazendo e de que maneira nós temos celebrado? Nós temos tido medo, pavor, o que tem ocupado nossa mente? O que nós temos servido? Será que de fato isso está com clareza na nossa mente do que vai acontecer? Porque Deus assim disse e assim vai acontecer, irmãos. Você crê realmente nisso? Crê realmente nisso? A grande pergunta que fica é, em qual cidade nós habitamos? Na Grande Babilônia ou na Jerusalém Celestial? Aonde está o teu coração? Porque se ele está na Babilônia, ele está usufruindo e servindo esse mundo, a besta, está servindo e usufruindo dos prazeres e das prostituições desse mundo. E se embriagando, esse é o que o texto diz. E quando a gente fica embriagado, a gente perde o quê? Discernimento. A gente não percebe mais. Não é uma coisa chata o bêbado. Porque ele acha que está abafando, gente. Não é assim, bêbado. Ele acha que ele é o máximo. Ele acha que ele é engraçado. Ele acha que ele pode com todo mundo, que ele é valente. Ele não percebe as bobagens. Ele sai tropeçando, caindo, acorda todo rebentado, muitas vezes porque caiu de cara no chão, mas enquanto ele está bêbado, está tudo maravilhoso, está tudo jóia, está tudo muito prazeroso, enquanto ele está embriagado. E o texto diz que quando nós vamos vivendo essa realidade,
Nós vamos nos embriagando. E quem é que fica bêbado num gole só? Você fica bêbado se tomar um golezinho? Fica. Não estou incentivando a tomar um gole das coisas do mundo. Mas, então pode dar uma experimentadinha. Não, estou falando da artimanha do diabo para seduzir você. Ele vai te dando de pouquinho. E a gente vai, e a gente acha que aquele pouquinho não vai me fazer mal. Que aquele experimentar das coisas desse mundo, das prostituições, das mentiras, do comércio enganoso, da influência maldosa, não vai me corromper. E quando, na verdade, você não vai se dar conta, mas você vai estar embriagado e não vai mais perceber que você faz parte desse mundo ou dessa cidade do mundo chamada Babilônia. E não percebe, porque está embriagado. Agora, a igreja e aquele que faz parte da igreja, num dia de lamento, de choro, não perdeu a esperança. Não há desespero. Pelo contrário, há celebração e alegria. Mas a igreja celebra o tempo todo. A igreja precisa celebrar o tempo todo. E precisa o tempo todo estar com os olhos bem abertos, pedindo que o Senhor dê discernimento, para que a gente não seja engolido pelo engano e pela mentira das trevas.